Então, queremos agradecer a presença de todas aqui, Valéria, Eliane, Débora, Maria Paiva, Luzinaura, Jaqueline, Jaciane, Jaziele e Elizabeth, Maria José, que está aqui do lado. Ai, gratidão a todas pelo apoio, viu? Daqui uns dias serão vocês, com todo esse potencial que vocês têm, também fazendo as lives aí. Como se diz o Sidney, é profecia, viu? De vocês. Então, queremos estender boas-vindas aos novos aqui, né? Que está iniciando aí. Essa semana entrou pessoas novas na equipe. E temos aí a Eliane, que também está aí fazendo parte da nossa equipe, né? Queremos que você seja muito, muito bem-vinda mesmo, né? Como você está vendo, é uma família e onde a gente se apoia, né? Vamos fazer juntas. A Maria também, né? Também está entrando aí com a gente. E a gente ia passar um pouco mais sobre a questão dos horários, das reuniões, das lives, dos treinamentos, né? A gente vai colocar no grupo o cronograma com as lives, eu acho que vai facilitar mais, até para poder estar lembrando, né? Do horário das lives, do treinamento com o Gustavo Brandão, o primeiro, o segundo treinamento, isso que é muito importante para nós aprendermos, né, como desenvolver o projeto, como fazer a lista de contato, como convidar para a reunião. Então, nós vamos estar colocando, né, sempre o cronograma direitinho para a gente se programar, para quem desejar se programar para assistir. E a Valéria preparou um tema muito especial para a gente. 10 técnicas, né, de venda para os iniciantes. Então, vamos aprender muito para nos ajudar a ter segurança, porque tudo aquilo que a gente recebe treinamento, que a gente tem segurança, é mais fácil, né? A gente vai treinando e a gente sente mais confiança, por assim dizer. Então, ela preparou com muito carinho, né, esse passo a passo, essas dicas, para poder nos apoiar hoje. Então, eu vou passar aqui para a Valéria. Com você, Valéria Soares. Então, eu fiz um apanhado, né, do que eu venho estudando e aprendendo aí nessa parte de vendas, porque não era uma parte que eu dominava, eu sempre trabalhei numa área diferente, né? E aí fui aprendendo que antes de entrar nas 10 técnicas propriamente, de que, na verdade, o vender é uma coisa que a gente faz desde pequeno, é uma habilidade que todos nós temos, mas às vezes desconhecemos que faz parte do que é ser um vendedor, né? Isso começa desde lá de quando a gente é criança, quando a gente começa a persuadir os nossos pais para comprar um brinquedo, para dar alguma coisa que a gente quer de presente. Então, quando você dá a birra, você emburra, não come, chora, tudo isso é uma forma que você está argumentando ali porque você quer vender a sua ideia e querer que seus pais dêem aquilo que você deseja, né? Quando você conversa com o professor ali na escola, que você quer pedir a ajuda dele, ou que você quer argumentar ali uma prova sua, eu quero mais um pontinho aqui, porque eu respondi assim, faltou só um pouquinho, você está argumentando, está se comunicando. Então, a comunicação, a persuasão e o se relacionar com as pessoas são as primeiras características que a gente precisa ter como ser humano e que são extremamente úteis na negociação, nas vendas, né? Então,
Quando a gente cresce mais, então a gente vende a nossa imagem. Então, quando a gente começa, né, adolescente, se arrumar, se produzir, ir ali conquistar o namorado, né? É, quando você se relaciona, né, namora, então você quer ir para o casamento, todo mundo ali vende a sua melhor parte, né, das suas ideias, daquilo que você quer, do seu propósito de vida para você ir para uma relação. Quando a gente vai para no emprego, a gente quer pedir um aumento ou você quer negociar alguma coisa. Então, sempre na vida a gente está vendendo alguma coisa, seja a nossa imagem, seja uma ideia, seja um serviço, seja um produto, seja um local, qualquer coisa, né? Então, isso faz parte da gente. Essa ideia de que eu não nasci para isso, que vender é uma coisa difícil, eu não tenho esse perfil, na verdade é um mito, né? Porque todos nós já carregamos essas características de se comunicar, de se relacionar com a pessoa e de que quando a gente quer defender um ponto de vista, a gente sabe como ali persuadir de alguma forma com os recursos que a gente tem naquele momento, a gente faz, né? Então, uma dica que eu vi assim que usam muito nesses treinamentos de vendas de que você no início comece atuando mesmo que você não ache que você seja tão bom, mas tenha uma postura como de um vendedor, né? Que eles falam de você ter uma postura de uma pessoa de negócios. Né? Então isso é muito importante na hora de estar conversando coisa séria ali do trabalho, do que você vai fazer, que você tenha uma atitude ali profissional para poder conseguir fazer bem a sua apresentação, a sua explanação, né? E aí, entrando nas 10 técnicas, a primeira dela, né, seria o mais básico de vendas para iniciante, seja o que for que você vai vender, um serviço, uma ideia ou um produto. Então, a primeira delas é você elaborar um plano de vendas. Então, como você vai fazer isso? Se preparando, né? A gente, quando vai melhor se preparar, você, que é o que a gente fala, você estudar o seu nicho de mercado. Para que pessoas eu quero estar oferecendo esse serviço? Para que pessoas eu quero estar oferecendo esse produto? Então, você tem que criar ali uma lista de possíveis pessoas que têm o potencial para aquilo que você precisa. Potencial de quê? De que aquilo que você vai oferecer é a solução para um problema que ela tem. Né? Porque o comprador, ele é uma pessoa como a gente. Então, quando você pensa na sua pessoa como comprador, você não vai comprar uma coisa que você não precisa, ou você não acha importante, que você não dê valor. Né? Então, não tem ali. Tá bom? Hã? Alguém pergunta alguma coisa? Valéria, tem um som aberto, acho que é o da Maria. Não sei, eu acho Não, que a página está fechada. Ah, é o da Maria, é verdade. Deixa eu ver se eu aqui consigo. Pronto. Eu tinha achado que era uma pergunta. Já consegui fechar. Então, aí, nessa primeira aí, você, seu plano de vendas, então você vai ver esse seu nicho aí. Mapear aqueles que têm perfil que se encaixa ao que você vai vender. Então, ponha num papel, defina ali, né, a quantidade, às vezes, de pessoas que você vai conversar, se você quer trabalhar mais com público feminino, mais masculino, mas às vezes, se com família, se solteira, aí você vai definindo ali, vai fazendo perguntas de como você vai definir melhor esse perfil, né, de quais pessoas têm aquela necessidade. No caso do que a gente usa em relação a Timol, todo mundo tem essa necessidade, porque todo mundo bebe água, todo mundo precisa ter saúde, né? E todo mundo quer ter uma renda extra ou alguma coisa, se você for ver, para franquear. Ter uma saúde financeira melhor sempre ajuda, né? A segunda técnica é você treinar e ensaiar em voz alta uma boa apresentação para o seu cliente. O despreparo é uma coisa que traz muita insegurança para a gente. Quando você treina,
você então consegue fazer aquilo ali com mais facilidade. É onde você vai pensar no seu tom de voz, você vai pensar em qual a postura que você vai ficar. Lembrar que sempre a gente sempre tem aquela boa, né? A primeira boa impressão que você vai passar para a pessoa, né? Então, por isso que é importante você se preparar, então, com o treinamento e ensaio. Algumas sugestões é você treinar em frente ao espelho ou falando com alguém que você conhece, né? Também pode ser. A terceira técnica é teste e aceite a possibilidade de falhar. Então, vender é saber ouvir não. Então, aceitar isso numa boa, saber que isso faz parte e ver onde você pode melhorar é uma coisa que pode também ajudar. Me dá só um minuto que eu vou encostar a porta por causa do barulho do cachorro. Pronto. Então, isso é uma das coisas que muita gente tem dificuldade, né? Testar de um jeito que você falou, e aí às vezes você não foi tão convincente, ou você deixou alguma coisa a desejar que não convenceu a pessoa ali de que era a necessidade dela. E aí, então, você vê sempre onde você pode melhorar, observar, né? O que você fez com um cliente que falou sim, então, para você poder usar nas próximas vezes, né? E aí ver o que pode estar, então, melhorando aí, mas sempre estar testando, saber que essa negociação, essa argumentação, ela sempre vai ter essa questão de um teste, porque cada pessoa é de um jeito, né? Às vezes você pega ela num dia que não está muito bem, ou que ela está mais apertada financeiramente, ou ela está pensando em outras coisas, outras necessidades naquele momento que ela estava preocupada, então ela não conseguiu focar naquilo. Então, é observar que o não é uma coisa pessoal contra você, né? E que ela às vezes pode, num outro momento, daqui mais um tempo, te ouvir, entender e ver que realmente é uma necessidade para ela. A quarta seria ajudar o seu cliente a perceber essa necessidade. Então, quando a gente percebe aí qual que é a necessidade do cliente, porque é importante quando a gente conversa com a pessoa ali, tá ouvindo, porque muitas vezes a pessoa ela vive com um problema e ela nem se dá conta que ela pode ter a solução desse problema, né? Ela pode melhorar a qualidade de vida dela, né? Então, a gente tem até um exemplo, né? Que fala como era o caso do quem fez o celular, né? Que inicialmente era só para ligar, e antes mesmo das pessoas sentirem a necessidade de ter um gravador, ou uma TV, ou uma câmera, eles já colocaram ali no aparelho e conseguiram expandir muito mais a venda e atender uma necessidade que as pessoas tinham e que ela ainda nem sabia que ela tinha, né? Eles se anteciparam. Então, às vezes, no que a gente vai conversando com a pessoa, consegue também observar ali. Ela se queixa de alguma coisa, mas ela nem sabe que existe uma solução para aquela queixa dela, né? A quinta técnica é construir uma relação de confiança. Então, é você investir nesse relacionamento com a pessoa. Então, às vezes, você vai conversar mais de uma vez com ela, ter uma boa presença, uma boa postura, ser visto, e você falando ali com ela com frequência, vai dar mais confiança para que a intensidade daquilo que você levar de solução para ela acredite e confie. Então, essa frequência, né, é muito importante. Aquele velho ditado, que aquele que é visto é sempre lembrado. Então, não é só porque você falou uma vez com a pessoa que ela não quis, que você não vai falar mais com ela ali. Você pode falar com ela outras vezes e sobre o assunto, mandar um depoimento, porque todo mundo gosta de ouvir uma história, né? Isso faz parte da fisiologia do cérebro, assim, ouvir uma história. Então ela te falou não, mas aí de repente você viu um depoimento que bate ali com o problema que ela tem, e aí quando você manda para ela,
ela vai ver a história e fala, olha, você pode, nossa, fulano, eu vi isso daqui, lembrei de você, fiquei pensando o quanto seria bom, né? Você conhecer pessoas que tinham esse mesmo problema que você e melhoraram, né? Que conseguiram ter a solução, ou se não total, parcial disso, teve uma qualidade de vida melhor, né? Então, invista nesse relacionamento. Tem uma relação aí de confiança. A sexta é o adapte-se. Né? Então, é você se adaptar a cada cliente, porque cada pessoa é diferente da outra. Né? Então, para alguém, você vai, conforme vai conversar, você vê que você vai ter que falar muito rápido, o outro fala pouco. Tem pessoas que compram por impulso, tem outras que pesquisa tudo primeiro, pensa, repensa, né? Então, você tem que se conectar com a pessoa de acordo com o jeito dela. Se ela é mais calada e você dá uma enxurrada de conversa na cabeça dela, ela fica doida, fala, nossa, não gosto de conversação, não quero nem saber disso. Se ela já conversa muito e você, assim, tá, aí deixa ela doida, porque ela quer informação e você não fala. Então a gente tem que ir observando na nossa relação, assim como para as outras áreas da vida da gente, a gente vai fazendo isso, né? Então é que ele fala assim, é você aprender a ler e perceber nas palavras da pessoa o perfil dela. Assim você vai falar com ela no mesmo idioma. Então, se ela fala muito, você dá mais explicação. Se ela fala menos, você vai mais também no ritmo dela. Se ela quer pensar, você pensa junto com ela. Olha, vamos pensar aqui, pode ser, o que eu posso mais te dar de informação? Você ficou com mais dúvida do que? Você então vai ajudar ela a pensar. Né? Então, isso é importante se adaptar ao perfil. E uma mesma pessoa pode, às vezes, num dia não tá bem, você vai falar e você vê que você tentou de um jeito, não deu, mas lembra lá da regrinha, né, da técnica lá atrás, teste uma forma diferente. Sempre é testar, né? A sétima é crie uma boa reputação. Então, estar na memória do nosso cliente, ter uma boa fama com ele, no sentido de que você foi uma pessoa educada, atenciosa, que entregou dentro do prazo, que deu suporte para ele, explicou tudo para ele ali, né, do que ele estava com dúvidas, em como usar o produto. Então, isso vai fazer a pessoa ter você como uma boa estima, né? Uma boa reputação. E as últimas três, né? A oitava, a nona e a décima, elas têm muito a ver mais com a nossa atitude, a postura que você passa a ter de uma pessoa de negócio, de uma pessoa que realmente vê o trabalho de vendas como uma profissão, do que mesmo em relação. Então, o que eu estava explicando quando caiu, que essas sete técnicas que a gente viu até agora, elas são mais voltadas a você, a questão de como você vê o cliente, o que você faz pelo cliente, como você busca, né, esse nicho ali, como você se adapta a ele. Essas três, agora a oitava, a nona e a décima, ela está muito relacionada com a sua pessoa, né? Então, agora a oitava, a nona e a décima tem muito a ver com a sua atitude, a maneira como você se porta como uma pessoa de negócios, né? Então, a primeira impressão que você vai passar ali para a pessoa, né? Então, é importante a empatia, né? De você ela passar para ela ali que você quer resolver um problema, que você está comprando ali a atenção, o seu tempo ali para poder comprar ali um jeito de ajudar ela ali, né? Você está querendo levar aquela solução para ela, né? Então, a oitava é organize-se e crie seus indicadores. Tenha um plano de trabalho. Principalmente quem nunca trabalhou por conta própria, às vezes fica um pouco perdido inicialmente, né? Então, é importante ter uma agenda, um caderno para anotações, para que você possa ter esse plano de trabalho. Até a Cláudia, né, ela colocou nos grupos aí que ela fez agora o planner, que já tem
praticamente tudo isso junto, que vai ajudar muito. E além daquilo que ela colocou lá, é importante que você também anote quanto que você ganhou na semana, naquele mês, tudo para você ir vendo o seu progresso, e isso vai te motivar, né? Você criar objetivos do dia. Ah, nesse dia eu quero trabalhar, sei lá, ir visitar ou ligar, contatar 2 pessoas, 3 pessoas, ou hoje não vou convidar, eu vou convidar para a live, né? Então, crie esses objetivos para o dia, ou da semana, do seu mês, para você ir cumprindo essas pequenas metas até se atingir uma meta maior, que você coloca ali também em um ano. Eu quero ver se eu atingo tal meta, que é de cadastrar tantas pessoas, ou de estar, né, levando o projeto para tantas pessoas. Então, isso vai te motivar e te dar energia conforme você for atingindo essas metas. A 9 é fale com convicção. Então, para a gente falar com autoconfiança, a gente precisa de conhecimento. E aí, então, entra a questão da gente estudar sobre o produto, sobre o que a gente vai falar, né? Assistir os treinamentos, como para quem está começando aí, o treinamento do Gustavo, as outras lives, os treinamentos. Porque quando você fala de uma forma formal, né, uma postura profissional, séria e com confiança sobre aquilo que você conhece do produto, tudo isso vai fazer você, então, levar para a pessoa mais credibilidade, né, mais segurança, aumenta a confiança dele e cria a 7, cria reputação também ali para a pessoa, né? Nossa, ela entende muito daquele assunto, ela tem muita experiência, né? Ou ela tem, sabe, tem vários depoimentos aí que ela já mostrou de tudo isso, então ele é muito bom, né? E a 10ª é divulgue o seu trabalho. Então, essa é uma das que mais a gente vê no treinamento, de que a gente tem que ter essa atitude sempre que possível, né? De estar fazendo isso de uma maneira mais ampla que a gente pode. Falar para as pessoas, porque a ideia, ele até fala, é você ganhar músculos de vendas, né? Então, assim, é você testar várias formas de falar com as pessoas de um jeito e de outro, e sempre a ideia vai ser, não sou eu que quero te levar um produto, é você conversar com as pessoas contando as histórias, e fazê-las entender ali que então ela que tem a necessidade daquilo, ela que quer aquilo. Aí até chegar um ponto em que ela que vai falar, mas como é que eu adquiro isso? Onde é que eu compro isso? Com quem eu compro isso? Aí que você então depois vai partir aí para essa parte da negociação, né? E se você conta a história, se você explica, você fala com o produto com convicção, olha, ele faz isso, faz aquilo, e já ajudou fulano desse jeito, eu daquele outro. É assim uma coisa ótima que está todo mundo usando ou trabalhando com isso, aí você vai ver o seu contexto. Mas é sempre importante você sempre ir com essa abordagem de que você está levando uma solução que ele precisa, não querendo vender nada para aquela pessoa, né? Esses são os mais importantes. Nesse sentido, quando você então está aí também fazendo essa divulgação do seu trabalho, ter uma constância, né? Seja numa rede social, seja com as pessoas que você conversa. E aí, se vem aquela dúvida de tipo, eu não consigo, então sempre pensa, né? Então, como eu tenho que mudar? O que eu tenho que mudar na minha maneira de agir para que eu realmente consiga? Então, às vezes são pequenos hábitos que a gente vai mudando no dia a dia, né? Numa evolução de degrau a degrau, que você vai então conseguindo levar a, a sua performance a agir de uma forma mais assertiva, né? Esses dias eu vi num grupos aí que trabalham, já tem um pessoal lá do Sul, né, que tem já há bastante tempo aí já de Timol,
eles já estavam assim, a cada 3 tentativas de vendas, 2 eles já fecham. Olha só que maravilha. Então, é sempre a gente então procurar estar atento aí nos grupos que às vezes a gente está, quando a gente ouve a experiência, ou num treinamento eles explicam, colocar essas técnicas em prática e ir modelando essas pessoas, seguindo o exemplo delas. Então, como é que você faz, né? De que maneira você chega ali, que você aborda e tem esse resultado? Porque aí você consegue também ir levando para esse lado, né? De um ser mais assertivo. E aí o importante é isso, é a gente procurar ter a atitude, que é o mais importante, porque a comunicar-se, se relacionar e persuadir é uma coisa que a gente já faz lá desde criança, né? Então, a quarta coisa é a mais importante para você realmente assumir uma postura profissional, que é ter essa atitude. A atitude de contatar as pessoas, a atitude de divulgar, a sua agenda, você programar aí horário para você fazer os estudos, horário para você trabalhar ali, levar para as pessoas, se preparar, treinando, né? Aprendendo ali a ver como é o tempo da pessoa para você conversar, não ter pressa de falar muito. Quanto mais você escuta, mais informação você vai extraindo ali da pessoa, mais você vai percebendo as necessidades dela e mais você pode então estar apontando ali com o que você tem para ela as soluções para aquelas dificuldades ou problemas que ela possa ter. Alguém que quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Eliane, a chave do seu som. Oi, boa noite, Valéria. Noite. Valéria, eu queria uma sugestão assim de plano para mim, sabe? Eu tô começando, né? E eu tô Uhum. achando difícil fazer o plano assim. O que que você sugere? É, Você o já plano assistiu o seria treinamento do Gustavo, o primeiro treinamento? Aquele é assistir. o básico, é começar por ali, que aí vai te dando uma ideia melhor dos produtos. Agora, para a gente conhecer mais a fundo, o ideal realmente é você entrar no seu escritório virtual para você ir se familiarizando mais com o nome dos produtos, conhecê-los mais, né? Nesse sentido, é muito importante o estudo para te dar a certeza, mais segurança. E aí é você ver que forma você quer abordar as pessoas, como você se sente melhor. Tem pessoas que, né, tem a lista de contatos ali, faz aquela listinha de pessoas que você vai telefonar, você vai falar. Tem outras pessoas que a gente vê muito nos grupos que vão fazer visita de casa em casa. Então, faz uma lista ali de pessoas conhecidas que quer fazer a visita e vai lá visitar. Tem outras pessoas que se identificam com propaganda na rede social, aí divulga lá, anuncia no Facebook ou no Instagram, no próprio status do WhatsApp que tem ali e espera que alguém entre em contato com ela, né? Não é que ela tem alguma curiosidade, alguma coisa assim. Então, é importante você perceber, assim, com que perfil de comunicação você se sente mais segura, melhor de fazer. É pelo telefone, é visitando, é fazendo anúncio, como que você acha melhor, né? Eles sugerem, às vezes, você fazer uma reunião na sua casa, falar, vou fazer uma reunião, falar sobre saúde, coisas que podem melhorar a nossa saúde, e ali você pode, então, estar combinando com um líder de apoio e fazer uma breve apresentação do que é o Silocimol, do que é o Top H+, mostrar depoimentos ali e fazer um lanchinho, alguma coisa assim, que é um showroom que eles falam, né? Tem gente que também é muito hospitaleira, que gosta, que sempre recebe muita gente em casa, que também pode ser bem sucedido assim também, né?
Obrigada, Valéria. Eu vou tentar esse aí, dessa É, sugestão. é isso, ver qual que você se identifica mais, você se sente mais segura de começar a pôr seu plano em ação, né? Lembra aí da regrinha, né, do testar, sempre testar. Testa Sim. de um jeito, testa de outro. Às vezes, vai fazer reunião durante a semana ou no fim de semana, testa de um jeito, testa de outro, convida uma turma, convida a outra, ver como que o público vai se mostrando aí para você ir desenvolvendo suas habilidades. E, paralelo a isso, vai estudando, porque quanto mais conhecimento você tem, mais segura você fica, mais fácil vai ser de você explicar. Obrigada, Valéria. Eu vou fazer isso, depois eu conto como É foi. isso, nós vamos semanalmente aí sempre se falando. Muito bom, Eliane. Obrigada aí pela sua pergunta, viu? Motiva. E gostei demais também, Valéria, desse aí, aceitar ou não, né? É. Aceitar a possibilidade de falhar, porque essa estatística aí que você mostrou, né, do pessoal lá no sul, de três, dois já está dando certo, para a pessoa já bem, né, 70, mais de 70% de acerto. Então, assim, ele já tem muitos anos. Eles são filhos do Sidney lá, né? Então, você vê que tem, assim, já uma boa habilidade, uma facilidade, né? Então, e eles trabalham com visitas, que eu sei porque eles sempre postam no grupo deles lá, foto deles em chegar, o carro tem propaganda, tem plotagem do negócio do símbolozinho da Timol, né? Eles estão de uniforme, tem crachá. Então, tudo isso traz mais seriedade para o seu trabalho, né? Essa postura profissional que a gente precisa ter. Eles sempre falam, né? Nem que você vai falar para o seu irmão, para a sua tia, mas naquela hora que você for falar, você tem uma atitude profissional, você se arruma de uma forma mais formal, né? Tudo isso vai trazendo mais credibilidade, boa reputação, o sorriso, né? E a questão de se contar histórias, né? A história sempre é uma coisa que ajuda a criar empatia, ajuda você a se conectar com a pessoa, dispara gatilhos ali nela onde ela pode se identificar. Então, isso é muito importante. A gente vê que nos estudos que, enquanto quando você só fala, você atinge tipo só 3 áreas do cérebro, quando você conta a história, você movimenta outras áreas do cérebro que seriam no total mais, são o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áreas. Então é diferente, né? Você só falar de uma coisa, você conectou 3. Você contou ali um depoimento, contou uma história que envolveu tudo, que aí envolve linguagem, envolve a imaginação, envolve a compreensão de tudo aquilo, já conectou 8 áreas. Então a chance da pessoa estar mais envolvida ali com a situação é bem importante, né? E quando você vai conversar, ouvir a pessoa, fazer ali a ficha de pesquisa, né, a anamnese, então você ir percebendo qual que é o problema, quando que esse problema surgiu, né? Qual o contexto que produziu esse problema, o que causou ele, de que maneira aconteceu, quais opções de solução você percebe ali que a pessoa espera, né? Ela espera só a melhora, ela espera melhorar, trabalhar para depois, né, melhorar para ela trabalhar, ou melhorar para ela viajar, melhorar para ela fazer o quê? Então, você vai entendendo ali qual é a necessidade dela, né? Perceber ali quanto vale aquela solução que ela precisa, né? Quanto é importante para ela, que até que ponto ela está querendo aquela solução mesmo para aquele problema que ela está enfrentando. Como ela vai se sentir ao resolver aquilo. Então, aí também é legal de você estar vendo com a pessoa, né? O Sidney, às vezes, sempre usa
quando ele fala, né, de conversar com a pessoa, de você, então, ver coisas simples ali para ela, no que às vezes ela quer. Se você conseguir ter uma renda um pouquinho a mais aí que te ajude a resolver esse problema que você falou aí de todo mês está difícil de comprar o gás, ou todo mês está difícil de pagar sua conta da luz, né? Então, o quanto isso vai te fazer feliz? Ou de você comprar o material escolar do seu filho. Então, quando você vê com a pessoa ali como que ela vai se sentir se ela resolver, ou se ela deixar de ter aquele problema de saúde, melhorar, tudo isso vai ser formas de você estar abrindo a mente dela para ela tomar consciência aí da necessidade que ela tem daquela solução, né? Então fica mais fácil de você, então, estar acessando a pessoa. E sempre se preparar, né? Muito bom, Valéria. Essas dicas, né? Carolina está com a mão levantada? Não, já não. É a minha que está na frente A da... Luzinaura levantou a mão agora há pouco. Quer ainda, Luzinaura, fazer a sua pergunta? Então, né, primeiramente, eu quero agradecer pela essas dicas que ela colocou aí, né? Eu achei muito bom todos esses pontos que ela mencionou aí. Eu vou procurar sempre estar aprimorando, né, para colocar em prática. E eu tenho, assim, uma certa dificuldade também com respeito abordar as pessoas devido ao tempo, né? Então, assim, como eu trabalho a semana, eu sei o dia inteiro, então acaba que o tempo é tão curto e a gente não consegue abordar as pessoas o quanto eu gostaria, sabe? Então, assim, então eu tenho uma certa dificuldade. E às vezes eu posso queimar muitos contatos também. Mas Pensa mais às vezes, Luz Laura, não em tanta quantidade. Se o seu tempo tá mais restrito, pense mais na qualidade ali de você manter a conversa. Então, se o seu tempo é pouco, então eu vou conversar com uma pessoa no dia. Aí você vai ter que ter esse planejamento, né? Se planejar, ver ali o horário que é melhor para você fazer isso. Por isso que fala que é muito importante, né? A gente se organizar, ter essa agenda, e aí, assim, se eu vou falar com três meio correndo de qualquer jeito, não, eu vou falar com uma e vou pegar mais um tempo, talvez antes, né, para eu estudar, para eu me preparar, para eu falar com aquela uma, né? Porque aí você consegue fazer mais com menos ansiedade, para você não pensar, eu tenho que falar com o outro, eu tenho que falar com o outro, e não deu tempo de se preparar bem, aí fala meio por cima, né? Então, é planejar nesse sentido, a gente vai de acordo com o que a gente consegue para fazer o melhor, né? é verdade. Eu agora estou começando a fazer assim, por exemplo, sempre convidar duas pessoas, né? Então eu estou focando nisso. Toda semana eu convido duas pessoas. Eu olho na minha lista de contato e vejo aquelas que é um prospecto para franquia ou aquela que é para produto. Geralmente já são pessoas que eu já conheço, que já tenho mais, né? Assim, que eu conheço a pessoa, né? Então eu já estou procurando fazer isso. Convido uma pessoa que é para produto, falo, né, da palestra que vai ter, de saúde, que pode ajudar ele e a família. E a outra que é para negócio, eu também falo, né, abordo de uma forma diferente, porque é para negócio, né? E aí Então, vai fazendo suas anotações e procurando aí observar. Eu estou convidando tantas pessoas e só estou recebendo não. Por que eu só estou recebendo não? O que eu posso melhorar? Onde é que eu estou deixando alguma coisa que eu estou deixando passar? E por que eu não estou fechando essas vendas ou essas franquias com essas pessoas? Né? Então, se você já tem a rotina do convite, né? Aí então é começar a observar, né, o que você pode estar fazendo aí para melhorar esses fechamentos. Terminou as lives, você está entrando em contato com essas pessoas para finalizar ali, fazer um bom fechamento com elas ali, se ela, o que ela gostou mais, se ela ficou com alguma dúvida, e você então poder
caminhar essa conversa, porque às vezes só convidar, mas depois não falar com a pessoa, ela fica assim, ah, legal, eu gostei, mas ainda não foi o suficiente para dar aquele toque no coração dela, ela já tem o impulso de, nossa, Luzinara, pelo amor de Deus, eu quero aquilo para agora. É muito difícil isso acontecer, né? Então, a gente que tem que ir até a pessoa. Então, essas pessoas que você convida para a live, às vezes manda para ela também um material, manda um depoimento, manda alguma explicação sobre os benefícios ali de você usar, uma comprovação científica, alguma coisa, para ela ir também digerindo mais sobre a seriedade disso e o quanto ele é bom, né? Uhum. Eu, assim, como eu gosto de conversar com pessoas, eu ainda estou, como ainda tem pouco tempo ainda, eu ainda estou, assim, me descobrindo, assim, ver qual que é qual que vai ser, como é que eu vou dizer, como vai ser o meu melhor método de trabalhar. Ou se vai ser pelo Facebook, ou se vai ser mesmo, né, do jeito que eu estou fazendo, ou presencialmente. A princípio, eu gosto de conversar, mas eu ainda tenho que ver outras, Então, né, porque como outras fala, formas. todo mundo se comunica, todo mundo se relaciona com as pessoas, ninguém vive dentro de uma bolha, né? Então, a única Verdade. coisa, assim, que você tem que, então, pensar, eu tenho que amadurecer mais o meu conhecimento, então eu tenho que ter disciplina no estudo, porque a gente tem muita coisa para estudar, não é pouca, né? Uhum. Sobre os produtos, a pesquisa, o guia de pesquisa, tudo. Então, assim, é um guia que ele é grande, tem muita informação que a gente precisa ter, que é importante. E testar. Ah, eu estou falando aqui no boca a boca, eu senti que foi desse jeito, e faz um impulsionamento lá no Facebook, vê como é que o povo vem, como é que é você conversando ali com ela, você se sente bem, não se sente bem. É testar. A questão do relacionamento é você testar. Então, ver de uma forma menos assustadora o levar o projeto para as pessoas, né? Saber que vem ou não, que você testa de um jeito, você testa de outro. Eu me sinto melhor assim, ou melhor daquele outro jeito. O importante é agir, é ter movimento. Pensa que a água parada apodrece. Nós, 70% água, temos que estar em ação, em movimento. É verdade. Mas E aí, obrigada, tá? Gostei mesmo aí Tia das Paiva, dicas. você quer falar, É, Paiva? sim, eu só queria, assim, eu deixar uma dica, assim, para ela, que eu costumo, assim, fazer, assim, primeiro, quando eu vejo que a pessoa, ela está me reclamando muito de algumas patologias, eu ofereço a água para ela 60 dias. Falei, ó, 60 dias é o meu prazo que eu tenho para te deixar a você conhecer esse benefício, né? Aí elas pegam e vê que é bom, que realmente é bom, não tem como duvidar, né? Ela tomando, né? Aí eu deixo com elas pegam e falam que é muito bom o produto e acaba ficando com o produto. E uma outra dica, a gente ter sempre o combo mega ou combo mini. Eu gosto de sair e já sair com ele, porque eu sinto confiante com o combo mega oferecer para a pessoa. Assim, bom, é a minha dica, né? Isso o treinamento é isso, é a gente dividir experiências e ir modelando, né? Parte da nossa habilidade vai ser construída com o conhecimento e com o praticar, né? Então, no que você vai praticando ali, vai ficando melhor. Isso é E importante. eu gosto de falar menos. Às vezes, eu prefiro já lá direto para a live de negócio, porque lá na live de negócio ela vai entender. Se for a live de negócio, ou então, se ela quer conhecer mais sobre o produto, convido ela para assistir a reunião do produto, para Sim. ela estar conhecendo o produto, né? Mas aí você tem que Aí também saber como convidar, né?
Despertar o interesse, que nem a gente até já comentou aí da curiosidade que você gerou na Eliana, que ela ficou doida para querer ir lá ver a live, para saber o que era aquilo, né? Então, você já não vai falar tudo, contar, eu estou trabalhando numa empresa que eu tenho um negócio assim, 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 porque aí você já matou ali metade da possibilidade, né? Então, assim, você ouviu a pessoa, viu que ela tem uma necessidade, olha, tem uma possibilidade de você ter uma solução para isso que você está precisando. Você está precisando, né, melhorar essas coisas aí. Hoje vai ter uma reunião muito importante que vai abordar isso, tal, tal, tal. E aí você leva a pessoa para ver a live, né? Depois vai ter o restante da conversa. Valéria, E o pior é que eu só mandei para ela. eu queria até aproveitar um Eu só pouquinho. mandei. Eu vi que a Débora, a Luzinara levantaram a mão. Obrigada, continue com as mãos aí, meninas, viu? Levantadinhas. Agradecer a Luzinaura também por ter levantado a mão, né? Ter dado a sua contribuição. Muito bom, Luzinaura. E queria que a Paiva comentasse como foi simples para ela fazer o convite. Porque, às vezes, quando a gente está iniciando, às vezes a gente fica pensando assim, mas esse negócio da lista de contato, eu vou fazer assim, eu já vou mandar logo, já vou convidar a pessoa, já vou mandar o link, vou... Mas esse negócio da lista de contato ainda é incrível, como funciona. Eles já estudaram muito profundo para chegar a esse método de trabalho que eles passam para nós. E dá muito certo. A lista de contato, a classificação, se é para o produto, se é para reunião de negócios, né? Dá muito certo. Depois eu vou até mostrar a minha lista aqui para vocês. Mas eu acho que o jeito que a Paiva fez é uma dica incrível, porque ela foi muito bem treinada e ela fez isso. O que ela fez toda a diferença. Paiva, dá para você contar como você fez para nós, por favor, para fazer o convite, para me fazer o convite? Para você? Isso, aham. Bom, primeiro, eu ainda nem tinha entrado no negócio. Eu estava numa live, eu conhecia esse projeto, numa live da Adriana, eu conheci uma pessoa que chama Cláudia, que todo mundo conhece, eu acredito, né? E eu vi a propaganda lá, Timol. Aí eu peguei, adicionei ela e perguntei para ela, o que é Timol? Ela foi me explicar, falei, olha, eu te chamo para você assistir uma live, mandou o banner para mim. E esse mesmo banner que ela mandou para mim, eu mandei para você, Eliane. Aí você ficou me enchendo de perguntas. Eu falei, olha, eu só tenho a dizer para você, olha, assiste, eu não vou te dar mais nenhum spoiler. Aí você falou, mas eu tenho um estudo hoje. Falei, bom, minha amiga, eu estou te convidando. Assiste aí. Falei, você é alguém, Maria, você é igual meu bem, você não me conta nada. Eu falei, não vou te contar. Assiste a reunião. Hoje, olha o que deu. Você mandar o banner para a pessoa, manda só o banner. Aí você diz para a pessoa, tal hora eu vou mandar o link para você assistir a reunião. Manda primeiro o banner. Aí, quando chegar na hora, você confirma com a pessoa se ela vai entrar ou não. Se ela não entrar, se ela não te der nenhum feedback, você não manda o link. Porque ela não demonstrou interesse. Eu faço assim. Eu convido, mando o banner. Olha, vai ter esse assunto aqui. Igual eu falei com você, que foi a primeira pessoa, né? E através de você, eu pude entrar na Timol também. Ai, Gilval, obrigada. Foi assim, é simples, é coisa simples, é as coisas simples que produzem resultado. Às vezes a gente quer falar bonitinho, né? Mas é das coisas mais simples que gera as coisas boas. E hoje eu tenho certeza, assim como eu estou gostando do projeto,
eu tenho certeza que a Eliane, a Eliana e outras que entraram estão amando, né, esse projeto. Eu fico tão feliz. Com certeza. A gente ainda tem 6 minutos. A Débora pode falar agora. Obrigada, pai. Pessoal, eu entrei novamente aqui, mas eu tenho que assistir eu estou na live de reunião de negócios. Tem 2 convidadas lá. Mas eu entrei aqui também porque eu queria apresentar a Carol e o Wilson, também estão presentes, são os nossos futuros também franqueados, e já são os bisnetos da Paiva, que vai ser? Eu acho que viu, Paiva? Que a Eliana é sua filha, eu sou sua neta, e agora já somos bisnetos, viu? Genealogia aí, família crescendo. 3 gerações já. Maravilha. Gente, então, desculpa, eu vou ter que sair novamente, tá? Mas foi excelente hoje, queria ter participado mais, viu? Mas na próxima vai dar certo. Obrigada. Débora, excelente reunião lá, tá? E Carolina e Wilson, sejam muito bem-vindos. Que prazer ter vocês aqui junto com a gente. A gente está tendo um bate-papo, né? A gente abordou aqui algumas coisas que ajudam a gente a desenvolver esse projeto, né? De uma forma melhor. E a Valéria falou de 10 técnicas. Depois a gente vai colocar também, está sendo gravado, vai colocar lá no grupo para ficar disponível, né? Para que vocês também possam ver o treinamento por completo. Sejam bem-vindos. Se tiver alguma pergunta também, a gente tem 4 minutos e 30, podem ficar à vontade para fazer também, tá? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Jaciane. Vamos lá, Jaciane, fica à vontade. Então, essa é a abordagem, né? Eu tenho visto várias formas, assim, mas tem a padrão, né? Que a gente tem que seguir no treinamento e tal. Mas eu tenho visto gente falando que você pode marcar, combinar com uma pessoa, de você ir na casa dela, apresentar e tal. Você sair de porta em porta, você ir nas suas redes sociais, lançar uma coisa, né? E eu tenho pensado a respeito de convidar para live. Eu não sei se funciona. Como não funciona? Tipo, quem me convida para live, não funciona. Você me conta logo, ou então você nunca vem, porque eu não vou, né? A Eliana foi a que me convidou para o projeto, né? E ela abordou de uma forma que a gente tem acredito que é errada, vai para o sol. Né? Para você ver que muitas vezes não existe uma regra para uma coisa, né? Então, assim, eu estava reclamando de um problema que eu tinha de saúde e a Eliana me apresentou a solução. E foi assim, né? Então, ela me falou da live depois, mas eu nunca apareci lá. As lives que eu assisto geralmente são gravadas. Até agora do treinamento, né? Que precisa ser em tempo real. Mas, do contrário, não funciona. Então, assim, eu acho que não é porque eu seja uma da espécie, né? Não, é que nem a gente estava falando, né? É o adaptar-se, né? A gente tem que se adaptar a cada pessoa. Então, se no seu hábito você é uma pessoa que gosta mais da conversa, de não estar ali, de ter esse mundo tecnológico, a Timol passou a fazer essas lives semanalmente, ter tudo isso depois da pandemia. Antes da pandemia, as reuniões só eram presenciais, era o próprio pessoa que ensinava para o outro. Então, hoje, você vai cada dia mais tendo conhecimento para que você explique o projeto para a pessoa, para que você feche com ela, né? Por isso que tem o líder de apoio, tudo, porque sempre era feito tudo de maneira presencial, não existia nada disso online. Então, se você é uma pessoa que tem esse perfil e você conversa com pessoas que também têm esse perfil, então você marca de conversar com ela e apresentar o projeto para ela pessoalmente. Dependendo que for a primeira vez que ali você fala, ela se interessou, se ela quiser conhecer um pouco mais, aí convide ela para um treinamento como esse, ou para assistir uma live.
se ela quiser depois. Se não, que nem eu estou conversando com uma senhora que é do Tocantins, é uma pessoa mais de idade, que não sabe mexer com o Zoom, mas ela quer ser uma direta, uma franqueada da Timol. Ela está juntando o dinheiro dela lá, toda semana eu converso com ela, e aí ela só consegue entrar no YouTube. Então, depois que ela grava a live, vai para lá, aí eu mando para ela a gravação, aí ela assiste de um problema ou outro que eu sei que alguém da família dela tem, ou que ela tem, porque direto assim no ao vivo ela não consegue, porque ela não sabe mexer, né? Então, você tem que ir se adaptando de acordo com a cada pessoa, né? Às vezes você encontra um mais tecnológico que já gosta desse mundo online aí, já tem facilidade, aí ele já vai de primeira. Às vezes a pessoa tem mais dificuldade, você pode ir na casa dela, acessar ali, se você mora perto, entrar na live junto com ela e assistirem juntas, né? É uma possibilidade. Fala, Lili. Valéria, tá caindo. A gente volta? Alguém quer que a gente volte e faça mais alguma pergunta? Já segundos agora vai cair. O que vocês acham? Volta mais